Algumas notícias são tão inesperadas que fazem você parar e reler para ter certeza de que entendeu a manchete. Por exemplo, em 21 de março de 2017, isso aconteceu, quando o Mail Online noticiou o seguinte: um satélite alienígena que está há 12 mil anos nos espionando foi derrubado por soldados de elite dos Illuminati, de acordo com caçadores de OVNI. A partir daí, começou a grande teoria da conspiração envolvendo o satélite Cavaleiro Negro. De acordo com a teoria, a existência do tal satélite foi notada há mais de 120 anos. O objeto seria uma espaçonave que percorre uma órbita quase polar na Terra. Os que pregam a teoria utilizam uma série de evidências a seu favor. No entanto, tais evidências são muito díspares e, por vezes, parecem sequer ter qualquer relação uma com a outra. Mesmo assim, a teoria ainda existe de maneira vívida atualmente. Primeiro, vamos entender o que seria o satélite Cavaleiro Negro. Várias das primeiras descobertas conectadas ao objeto dizem respeito a sinais de rádio. Porém, uma série de imagens de 1998 foi o grande estopim da teoria. As imagens eram fotos capturadas durante a STS-88, a primeira missão espacial de transporte para a Estação Espacial Internacional. As fotos foram divulgadas pela NASA e mostravam um objeto escuro pairando acima de nosso planeta em uma baixa órbita ao redor do planeta Terra. Não demorou muito depois de as imagens terem sido apresentadas a um público esperançoso para que as pessoas começassem a traçar algumas relações conspiratórias e, claro, compartilhar com o resto do mundo. Porém, desde o começo existiam explicações plausíveis. O astronauta Jerry Ross estava na missão STS-88 e disse que a estação estava em processo de construção enquanto as imagens foram tiradas. O time estadunidense da ocasião estava em seu caminho para anexar o módulo americano ao criado pelos russos. Como parte do trabalho, os astronautas levaram 4 capas térmicas com eles. A tarefa que iriam realizar envolvia cobrir 4 pinos de munhão desencapados com elas. Pinos de munhão são pinos especiais, utilizados em operações que envolvem um peso ou força muito elevados. Esses pinos prendiam o módulo ao ônibus espacial Endeavour enquanto estava sendo transportado. As capas agiriam para prevenir a perda de calor do metal exposto. Enquanto os astronautas realizavam esse trabalho, algumas coisas saíram não conforme o esperado. Uma das capas não foi bem amarrada e acabou se soltando. À deriva, a capa se distanciou de forma que, ao longe, poderia aparecer algum outro objeto escuro. Jerry, uma das capas térmicas, se afastou de você, disse o comandante Robert Tabana, que agora é um administrador associado da NASA. O comandante da STS-88 falou para Jerry Ross que o incidente havia acontecido ainda enquanto o astronauta estava em sua caminhada no espaço. Rapidamente eles perceberam que a capa tinha se perdido. Depois o objeto foi capturado pelas fotos e catalogado como objeto de número 025570 pela NASA. Alguns dias depois, o item caiu da órbita e entrou na atmosfera. Obviamente, por ser um objeto frágil, não resistiu à descida e se queimou completamente. Essas informações são bem conhecidas e estão até mesmo nos materiais gravados. O antigo engenheiro da NASA, James Oberg, que conhece pessoalmente Jerry, e o cosmonauta Sergei Krikalev, que foi quem tirou as fotos, disseram e demonstraram que as imagens do satélite Cavaleiro Negro, na verdade, mostram algo comum. Não há nada de alienígena ali. Apenas um objeto mundano na forma de capa. James Oberg é um jornalista espacial, historiador e, como eu disse, ex-engenheiro da NASA. Oberg frequentemente fala sobre aparições e avistamentos de OVNIs. Ele geralmente oferece interpretações científicas para os fenômenos que parecem extraterrestres e, por vezes, desmascara os objetos não identificados como faces. Para a revista Tudo sobre o Espaço, o jornalista disse o seguinte: antes de deixar a NASA, liderei a equipe de design de trajetória que produziu o perfil da missão.
De acordo com sua experiência com assuntos espaciais, Oberg disse que há uma consistência ao dizer que o Cavaleiro Negro não passa de uma capa. Ele sabe sobre o tipo de capa necessária, porque uma delas foi perdida e porque voou para longe, contribuem para a hipótese. O jornalista também completou que entende que outras pessoas não saibam reconhecer o objeto, já que não possuem sua experiência com missões espaciais. Disse ele. A diferença é que, para o público em geral, todas essas características são sobrenaturais para as pessoas que estão familiarizadas apenas com os princípios de aquecimento, funcionamento, movimento da Terra e dezenas de outros aspectos do espaço sideral, nunca antes encontrados na história. Disse Oberg. É fácil explicar várias das características da capa percebidas nas fotos. Algumas delas foram utilizadas como argumento para um objeto alienígena. Um exemplo é a diferença de formato e ângulos. No entanto, a capa passou a se rotacionar assim porque foi perdida. Por isso, as fotos mostram diferentes ângulos do mesmo objeto. Além disso, a capa tinha um formato irregular e estava amassada. Assim, a sua aparência era um tanto quanto singular nas fotos. Já o fato de uma parte estar coberta em escuridão é porque, em algumas fotos, o lado reflexivo do objeto estava voltado para o espaço. Outro argumento que joga contra a teoria de ser uma espaçonave é a velocidade. O objeto estava se movimentando de forma devagar, tão devagar que ele pôde ser fotografado várias vezes. Se fosse um veículo se movendo em órbita polar, estaria se movimentando com cerca de 10 km por segundo. Seria uma velocidade alta demais para que o número de fotos tiradas fosse possível. Afinal, o objeto rapidamente se distanciaria do fotógrafo. No caso russo, Krikalev. As partes destacadas e luminosas do objeto na foto são partes reflexivas e brilhantes, atingidas por luzes. Bom, após tantos argumentos, você deve pensar que as teorias conspiracionistas envolvendo alienígenas há muito foram embora. Não é verdade. Desde a divulgação das imagens, as narrativas apenas aumentaram. Oberg disse que as fotos são algumas das imagens de 70 milímetros mais estranhas já vindas de um programa de transporte espacial. Aparentemente, uma atualização do site da NASA tornou os links originais inoperantes, gerando preocupações sobre o encobrimento. Todas as práticas jornalísticas normais, como determinar o cronograma